Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel Benzoni. Esse aqui é mais um vídeo da série Descobrindo o Violão, um encontro entre história, teoria e prática. Um projeto que foi viabilizado pelo PROAC, um programa de fomento à cultura feito pelo Estado de São Paulo. Esse aqui é o edital 39 de 2021. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas dicas e exercícios, tanto para quem quer começar a tocar o violão, como para quem já toca poder se aprimorar e se desenvolver no instrumento. É sempre legal a gente lembrar também que cada pessoa tem a sua maneira de aprender. Então todos os exercícios que eu mostrar aqui nesse vídeo podem ser adaptados para que você se sinta mais confortável praticando eles. O mais importante é a gente se divertir nesse processo e descobrir músicas e sonoridades que a gente goste de tocar no violão. A técnica do pizzicato é essa que consiste basicamente na gente alternar os toques entre os dedos indicador e médio, aqui na mão direita. A mão que fizer o ritmo, né? Se você for canhoto, a mão esquerda. Observem que com essa técnica eu consigo tocar as cordas uma de cada vez, de um jeito muito preciso e com uma sonoridade muito limpa. Inclusive eu consigo saltar de uma corda para outra fazendo o pizzicato. Então com isso eu consigo tocar escalas e melodias de um jeito muito eficiente. O que torna também a prática mais saudável. Imagine que você vai tocar uma melodia com um dedo só. Você vai desgastar muito mais a sua mão do que dividindo a força entre dois dedos da sua mão. Mais pra frente, quando você já estiver com a técnica bem desenvolvida, existem pizzicatos até de 3 dedos. Como um primeiro passo para aprender o pizzicato, eu sugiro você brincar livremente com essa alternância entre o dedo indicador e médio com as cordas soltas do violão. Você pode, por exemplo, escolher uma corda, como por exemplo a primeira, e ficar um tempo brincando só em cima dela, sempre tocando indicador e médio, indicador e médio. Depois você pode alternar de cordas, testar em outras cordas, como as cordas mais graves, inclusive brincando com o ritmo do que você está tocando. Outra sugestão que eu tenho é que ao criar, por exemplo, um ritmo novo, você tente fazer uma coisa bem repetitiva, para você poder treinar bem esse movimento. Em seguida, você pode começar a aprimorar o seu pizzicato e tentar colocar, por exemplo, uma pulsação constante. Você pode, por exemplo, pensar mentalmente 1, 2, 1, 2, assim bem constante, e acompanhar com o seu violão. Por exemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou também acompanhar os batimentos de um metrônomo, que é esse aparelho que marca as pulsações pra gente, né? Você consegue encontrar metrônomos gratuitamente na internet ou mesmo em aplicativos para celular e computadores. Para dar um exemplo, você pode escolher uma pulsação no metrônomo, que seja num andamento ok, né? Ou seja, uma velocidade tranquila de você tocar. E para começar, uma sugestão que eu tenho é você colocar uma nota por batida. Na notação musical, essa seria a figura da C mínima, né? Que preenche uma batida inteira, uma pulsação inteira. Por exemplo, ou também colocar 2 notas por batida, o que na notação musical seriam 2 colcheias. Por exemplo, repara que aí nos exemplos apresentados, eu fui subindo as cordas com o pizzicato. Então eu toquei 4 vezes em cada corda solta. E com isso eu consigo treinar esse salto para as cordas mais graves e voltando para as agudas.
Agora vamos falar de uma outra técnica muito utilizada no violão, que é a técnica do dedilhado, que consiste na gente usar geralmente esses 4 dedos, né? O dedão, o indicador, o dedo médio e o anelar, para tocar uma corda de cada vez. Ou mesmo juntas. Com essa técnica, você consegue ter todas as cordas ao seu alcance de um jeito muito simples. E você também consegue desenvolver um ritmo bem legal aqui no violão. O dedilhado ele é muito parecido com o pizzicato, se a gente parar para observar, né? Só que no dedilhado a gente vai estar usando mais dedos e também a gente cria a possibilidade de tocar cordas juntas, né? Então, por exemplo, eu posso tocar a corda que tiver com o dedão e a corda que tiver com o anelar juntas. E isso vai ser muito usado em casos de violão solo e mesmo ao fazer acompanhamentos para cantores e outros instrumentos. Bom, agora para você começar a praticar o seu dedilhado, vamos usar as cordas soltas e vamos fazer um processo parecido com o que a gente fez lá no pizzicato. Então você pode começar brincando livremente aqui com as cordas, mas já nesse formato da mão, ó, em que a gente vai estar apoiando cada dedo em uma corda. Por exemplo, você pode apoiar o dedão na 4ª corda, o indicador na 3ª corda, o dedo médio na 2ª corda e o dedo anelar na 1ª corda. E assim, sempre que você for tocar cada uma dessas cordas, você vai usar o dedo que está sendo apoiado nela. Então, para começar a brincar livremente com essa técnica, você pode, por exemplo, criar um ritmo repetitivo e ficar repetindo um pouco ele. Vou criar aqui, por exemplo, ó. Aqui eu fiz dedão, indicador, médio, anelar. Dedão, indicador, médio, anelar. Fui indo na sequência aqui da nossa mão, né? Para treinar bem esse movimento. Agora é hora de ensaiar o seu dedilhado com o metrônomo. A maioria dos metrônomos tem uma função de destacar uma das batidas. Então você pode escolher um número, por exemplo, 4, e aí a cada 4 batidas a primeira será destacada. Sendo assim, você pode colocar uma nota por batida. Ou seja, sempre tocando com o dedão, vamos supor na 4ª corda, o indicador na 3ª, o médio na 2ª e o anelar na 1ª. E aí você pode ir subindo com o dedão, como no exemplo que eu dei anteriormente. Outra prática interessante é testar outras pulsações, uma pulsação em 6, em que você consegue ir e voltar usando os 4 dedos do seu dedilhado. Para a gente falar também sobre um ritmo brasileiro, um exemplo legal para você começar é o baião, em que você vai dar 2 toques com o dedão em uma corda grave, vamos supor a 5ª corda, e você vai fazer uma puxada com os outros 3 dedos juntos. Vamos supor na 4ª, 3ª e 2ª cordas. E aí você vai ter esse resultado que você está vendo aí no vídeo. Você pode se perguntar por que a gente não está usando o dedinho aqui no nosso dedilhado, né? Geralmente a gente toca com esses outros 4 dedos mesmo, mas não é uma regra. Eu acho que a gente geralmente não usa o dedinho por ele ser mais fraco. Porém, ele pode ser tão treinável quanto os outros dedos.
Tem vários violonistas que usam, inclusive, o mindinho, né, para dedilhar, assim como os outros dedos. A primeira técnica que a gente vai mostrar aqui na mão esquerda é essa em que a gente vai deixar a mão praticamente paralela aqui com o braço, mas de um jeito que os dedos não fiquem tensos, né, nem o pulso. Com isso, a gente consegue ter todas as notas ao alcance aqui, ó, sem mover a mão. Um exemplo diferente disso seria, por exemplo, deixar um dedo e o resto da mão caído aqui para baixo, né? Repara que com isso você não consegue tanta agilidade para alcançar as notas seguintes aqui, né? Ou seja, as casas da frente do violão. Tendo a mão paralela, você consegue tocar mais confortavelmente, além de mais agilmente. Um exercício muito bom para você treinar essa técnica é a da escala cromática. Vamos usar um exemplo aqui começando na quinta casa do violão. Ou seja, eu vou apertar a primeira corda na quinta casa do violão com o meu dedo 1, que é o meu indicador, aqui da mão esquerda. Na sequência, então, eu vou tocar essa nota e na sequência eu vou colocar o dedo 2 na casa da frente e vou tocar. Na sequência, vou colocar o dedo 3 na casa da frente. E depois o dedo 4 na casa da frente. Como exercício, uma coisa interessante é você não tirar os dedos de trás. Isso permite que você treine bem essa posição da mão, né? De ter todas as notas ao alcance. Depois de você praticar desse jeito, você pode começar a soltar os dedos de trás conforme você avança aqui nas casas, porém sem tirar essa mão aqui de perto do violão. Né? A ideia é deixar realmente a mão confortável e mantendo essa posição, né? Eu vou mostrar um exemplo aí para vocês em que eu vou tocar essa sequência de notas e em seguida eu vou subir para a corda de cima. E assim que acabar as notas da corda de cima, eu vou subir para de cima e assim por diante. E quando eu chegar na sexta corda, eu vou voltar, tirando o dedinho, depois tirando o dedo 3, depois o dedo 2, e passando para a corda de baixo e assim por diante. Você pode aproveitar para treinar também o pizzicato enquanto isso. Você pode tocar as notas que você está fazendo aqui na mão esquerda, já usando o pizzicato na mão direita. E além disso, você pode adaptar. Por exemplo, essa junção das duas mãos, né, que às vezes pode dar um pouquinho de confusão no começo, você pode tocar 2 vezes com o pizzicato em cada nota que você está apertando aqui da mão esquerda. Isso vai fazer com que você tenha mais tempo até que você faça um movimento novo, né? Essa técnica da mão esquerda vai ser muito útil na hora de tocar escalas e melodias. Inclusive, um dos vídeos aqui da série Descobrindo o Violão vai falar sobre a escala maior, em que a gente vai poder se aprofundar nesse tema e praticar bastante essa posição aqui da mão. Bom, gente, então esse foi o segundo vídeo da série de vídeos Descobrindo o Violão.
um encontro entre história, teoria e prática. Eu espero que ele tenha te ajudado a começar a tocar ou aprimorar a sua técnica no instrumento. Vale lembrar que cada pessoa tem o seu processo de aprendizado, né? E mais uma vez eu digo que todos esses exercícios que eu mostrei até aqui podem ser adaptados para que você se sinta mais confortável tocando. Esse projeto está sendo viabilizado pelo PROAC, um programa de fomento à cultura do estado de São Paulo. Meu nome é Gabriel Benzoni e obrigado por ter acompanhado esse vídeo.